Combatentes da Liberdade Ray é a nova animação da CW, mas que se passa no mesmo universo das séries. Calma aí que a gente já vai te explicar como isso funciona. E antes de começar esse vídeo, já desce aqui, se inscreve no canal e clica no sininho para ativar as notificações e não perder mais nenhum vídeo. Já aproveita e deixa esse like e manda o vídeo para aquele seu amigo que curte as séries da CW, porque tá tenso esse YouTube, viu, mano? Os vídeos não chegam pra ninguém. Então vamos lá, porque a gente precisa explicar duas coisas antes de começar a falar sobre The Ray. A primeira é que ela é a nova animação da CW, porque na verdade ela foi lançada em 2017 em 2 temporadas de 6 episódios cada. E agora em 2018 o que a CW fez foi compilar todos esses episódios em um filme e colocar algumas cenas extras ali de ligação entre esses episódios, pra tudo fazer mais sentido. Isso ajuda principalmente o público de fora dos Estados Unidos, já que a animação foi exibida só lá, a ter acesso a ela e entender onde ela tá localizada, que é o nosso segundo ponto. Ela tá localizada mais ou menos ali no final de 2017 nas séries, quando a gente teve um mega crossover da crise nas Terras X. Então os episódios de Combatentes da Liberdade, The Ray, e consequentemente o filme que tá sendo lançado agora, se passam um pouquinho antes do crossover Crise na Terra X. É basicamente um prequel para aquela história. A história da animação se passa justamente na Terra X, uma realidade em que o nazismo venceu a Segunda Guerra Mundial e os heróis, na verdade, fazem parte do comando nazista. Eles defendem os interesses nazistas. Mas alguns outros heróis formam uma resistência a esse regime nazista, principalmente heróis renegados. Então a gente tem heróis negros, homossexuais, mulheres, então minorias nessa realidade que formam os combatentes da liberdade e lutam não apenas pela liberdade deles mesmos, mas de todas essas pessoas que também são menosprezadas por esse regime nazista. É basicamente o que a gente viu acontecendo no crossover da Crise na Terra X, só que aqui a gente tem um pouco mais de contexto do lado da Terra X. A gente entende um pouco mais como esse conflito começou, apesar de já estar estabelecido no início do filme, no início da animação, mas a gente entende um pouco mais de como isso foi parar na Terra 1. Então na Terra X a gente tem os personagens equivalentes ao que a gente tem na Terra 1, só que dentro dessa nova realidade, dentro dessa realidade em que os nazistas venceram a guerra. Então em vez da Supergirl, do Arqueiro Verde e do Flash, a gente tem a Overgirl, o Arqueiro Negro e o Blitzkrieg. Assim como os heróis dos Combatentes da Liberdade nessa realidade em que eles precisam existir, na nossa realidade, ou seja, na Terra 1, são pessoas comuns. E toda a confusão começa quando o Ray da Terra X é obrigado a viajar pra Terra 1 para tentar proteger informações de caírem nas mãos dos nazistas. E é aí que a gente começa a nossa história. Então é importante ressaltar que o The Ray, o Raymond Trill, é o primeiro herói homossexual a ganhar uma animação própria, a ganhar uma série própria. Isso é importante principalmente no contexto em que a gente vive, que mesmo em 2018 ainda existe muito preconceito, ainda existe muito racismo, e o fato do personagem ser homossexual gera uma analogia muito interessante dentro da história e ajuda a construir a persona dele, o modo como ele vai se comportar, o modo como o fato dele ser homossexual vai interferir sim no modo como ele se comporta como super-herói. E a gente tem algumas analogias muito interessantes sendo feitas no filme, como o fato dele ser gay, mas ele não conseguir se assumir para a sociedade, ele não conseguir se assumir para os pais, gera uma comparação muito interessante também com as identidades secretas dos super-heróis, em que eles têm que manter isso oculto da sociedade, oculto das próprias famílias, porque, é claro, eles não querem que as famílias sejam alvo de vilões, que eles ganhem visibilidade da mídia ou dos outros vilões também, pelo fato de serem familiares, serem pessoas com que os heróis se importam. Quanto à animação, a trama dela ela funciona muito bem em todos os aspectos. Ela levanta esses questionamentos importantes que a gente tem que falar em 2018, que a gente tem que questionar. Além disso, ela ajuda a dar um entendimento melhor também do crossover da Crise na Terra X. Então ela dá um pano de fundo melhor para esse crossover, mas ainda assim ela pode ser assistida isoladamente. Então se você não assiste as séries da CW, você vai ficar um pouco perdido com relação a alguns personagens que aparecem, os próprios grandes personagens da CW, Overgirl, o Arqueiro Negro e o Blitzkrieg, que aparecem ali como versões do Flash, da Supergirl e do Arqueiro Verde, também são totalmente inspirados no universo da CW, então você pode ficar um pouco perdido, mas se você entende como funciona, você já sabe quem é o Vibro, você sabe quem é a Supergirl, você sabe quem é o Flash, então você vai entender que são versões alternativas desses personagens em uma outra realidade. Afinal de contas, as séries também são uma outra realidade dos heróis, então dá pra você entender muito bem isso. O público de quadrinhos tá bem habituado com versões alternativas, o estilo da animação, os traços estão bem parecidos com os das últimas animações da DC. Eu senti que em alguns momentos nas batalhas ele parece um pouco menos fluido do que, por exemplo, foi na morte do Superman, que a gente também já comentou aqui no canal, mas os cenários estão bem melhores do que nessas outras animações. Parece que eles se preocuparam mais em deixar os cenários mais realistas do que os próprios personagens, até
porque a gente tem esses personagens, boa parte deles, sendo interpretados por atores em live action, então talvez gerasse um pouco de estranheza se eles tentassem aproximar demais os traços da realidade. A trilha sonora ambienta também muito bem o filme, é uma trilha sonora original criada para essa animação, então nas lutas do Overgirl você sente o impacto da trilha sonora, do mesmo modo que o The Ray, quando tá aprendendo a utilizar os poderes, descobrindo os poderes dele, a trilha sonora dá aquela levada de expectativa em que você se sente também motivado. Então, no geral, trilha sonora e animação estão bem executados. Outra coisa que essa animação também faz e que é muito legal é pegar esses personagens mais desconhecidos da DC e trazer para um público geral. Então, apesar de nos quadrinhos a gente já ouvir falar deles há muito tempo, a gente já conhecer eles há certo tempo, eles não são lá os personagens mais conhecidos, não são carros-chefes da DC, principalmente porque eles foram trazidos da Quality Comics. Então, na época que a Quality Comics se desfez, a DC comprou os direitos dela, os personagens vieram junto, mas eles nunca foram bem aproveitados assim. Só que eles têm poderes muito interessantes, então a gente tem a Lady Fantasma que consegue transportar os inimigos dela, ou até mesmo os aliados, para uma dimensão negra, uma dimensão em que não existe luz. O Falcão Negro, que a gente consegue associar ali mais ou menos com o Falcão da Marvel, a gente tem o Pequeno Polegar também, que é o cara que diminui, que também pode ser associado lá com o Homem-Formiga. Então a gente consegue traçar esses paralelos de personagens que a gente já conhece, que a gente pode se relacionar, mas são personagens novos. E que até poderiam ser utilizados no futuro das séries da CW, em Lendas do Amanhã, ou se The Ray conseguir ganhar uma série em live action mesmo, eles aparecerem na série dele. A dublagem da série também merece destaque. As vozes originais foram feitas pelos atores da CW, então a gente tem a Melissa Benoist ali dando a voz pra Overgirl. Os personagens, né, o Blitzkrieg, o Arqueiro Negro, do mesmo modo que o Flash e o Arqueiro Verde, não foram dublados, infelizmente, pelo Stephen Amell e o Grant Gustin. Foram atores que imitaram as vozes deles na versão em inglês, mas aqui no Brasil, na versão em português, a dublagem é a mesma da série. Inclusive, a voz do The Ray, né, é do ator Russell Tovey, que interpretou o The Ray no crossover da Crise na Terra X. E é legal mencionar também que o ator é homossexual e é legal eles trazerem um ator pra interpretar um personagem homossexual também. Então, palmas pra CW por ter coragem de trazer um personagem homossexual pra liderar uma equipe, pra ganhar sua própria série e tomara que ele ganhe ainda mais destaque dentro das séries live action mesmo da CW. Além de ser uma animação que dá um contexto maior para séries da CW, ela funciona muito bem isoladamente e passa uma mensagem muito positiva no final. Acho que ela acerta em todos os aspectos e com certeza ela merece ser assistida. Então comenta aí embaixo o que você achou de Combatentes da Liberdade The Ray. Não se esqueça de seguir a Legião dos Heróis nas nossas redes sociais, me segue lá também. É isso, Legionários, e que a força esteja com vocês. Duas coisas, duas. Já dessa aqui embaixo, já é embaixo, porra. Da Aliança Rebelde. Do Agüero. Caraca, velho, eu tô burro. Sou burro. Eu tô mongol. Hoje eu tô abobado. Ficou até mais triste.